Olá, meu nome é Carolina Nunes, eu sou doutoranda da PUC Campinas, sob a orientação da professora doutora Ivone Salgado. Venho através desse vídeo tentar esclarecer e explicar um pouquinho da nossa pesquisa que envolve o conflito de fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, especificamente na região onde é a atual cidade de Bragança Paulista. A nossa investigação começa quando a gente busca compreender como que foi a formação do território da atual cidade de Bragança Paulista. Conforme a gente avançou nessa investigação, a gente conseguiu compreender que a elevação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Jaguari, ela está intimamente ligada à política governamental que existia na época em garantir território para a capitania de São Paulo. Esse termo dessa freguesia ele era muito grande. Ele equivalia às atuais cidades de Bragança, Tuiuti, Pedra Bela, Amparo, Socorro, Monte Alegre do Sul e Pedreira. Por esse termo ser grande e extenso, a quantidade de bairro rural era muito grande dentro do termo. E esses bairros rurais eles eram fundamentais para criar, consolidar essa teia social, esse caminho, essa rede de cidade que existia dentro da freguesia. Inicialmente a freguesia ela era baseada na economia mista. Em 1797 essa freguesia é elevada à vila, sob o nome de Vila Nova Bragança, e em pouco tempo ela se insere na cultura do café. Essa produção cafeeira ela deu muito certo, ela conseguiu consolidar uma elite rica e atuante. Dentro desse contexto, com a dificuldade de escoar toda aquela produção, desde o atual sul de Minas e de todo o território bragantino, essa oligarquia financiou a construção de uma estrada de ferro do final do sul de Minas Gerais ali e passando por toda a extensão do território de Bragança, chegando até Jundiaí, que facilmente escoava essa produção ali por Santos, né? Que era uma produção principalmente voltada para o comércio exterior. Dentro dessa ferrovia bragantina estavam 9 estações. A última, a mais próxima do atual sul de Minas, era a estação de Vargem. Vargem é um bairro rural de Bragança que fez parte, sempre esteve presente. Inicialmente ele era ponto de pouso muito importante para os bandeirantes que iam e vinham, né, quando estava havendo a exploração do ouro, né, principalmente ouro preto, e posteriormente, com a colocação da estação ferroviária nesse bairro, teve um crescimento muito grande o bairro, porque era por ele que a produção do sul de Minas escoava. Pois bem, esse bairro ele apesar dele ter crescido com a instalação da estação de Vargem, ele é pequeno. Com as pesquisas, a gente conseguiu ter a felicidade de ter acesso a um mapa do bairro de Vargem, aonde ele tem praticamente a única rua que fazia parte desse bairro, dividida em lotes, e cada lote é numerado e escrito o proprietário ou quem estava sob responsabilidade desse lote. Junto com esse mapa, a gente encontrou no Arquivo Público do Estado de São Paulo uma espécie de croquis desse mapa, que é um mapa oficial, que ele é datado de 1935, um ano antes da definição da fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. Então existe uma hipótese de ser assim, um fruto de um estudo para compreender aí como que estava a situação da região.
Nesse croquis que a gente encontrou, ele demarca, feito à mão, ele demarca pintado em vermelho as pessoas que se intitulavam paulistas e pintado em verde as pessoas que se intitulavam mineiros. A grande maioria se intitula paulista, no entanto, existem 31 lotes que se intitulam mineiros. Para tentar entender como que era, por que exatamente essas pessoas se intitulavam paulistas ou mineiras, a gente teve acesso a um livro que chama As Nossas Riquezas, do município de Bragança. Esse livro, ele é comercial, então ele não consta todas as informações, né? Ele não tem um teor científico, no entanto, ele tem informações muito válidas para a nossa pesquisa, porque ele era um livro que quem aparecia nele era quem pagasse para aparecer, para divulgar a sua personalidade, sua família ou seu comércio. E ele conseguiu nos mostrar que uma das pessoas, um dos lotes que aparecia como mineiro, ele era do Carlos Guille Neto. E esse livro falou, né, esclareceu pra gente que o Carlos Guille, ele era um bragantino com residência em Bragança e ele tinha nesse lote demarcado em verde uma farmácia. E nesse mesmo livro consta que ele em breve se mudaria para Vargem, então faria desse lote, desse imóvel que funcionava farmácia, também sua residência. Então, abre aí uma lacuna que não é exatamente ele que se entende como mineiro, provavelmente é o proprietário. Por quê? Porque essa farmácia é alugada, esse imóvel é alugado. Outro que aparece se intitulando mineiro é o senhor Evaristo Aquino. Só que o Evaristo, ele é italiano de nascimento, ele veio para Vargem em 1913, o livro é de 1929 e o mapa de 35. E consta que ele, a princípio, ele veio morar em Atibaia, que é no território paulista, e depois ele se instalou no bairro de Vargem. E ele se intitulava mineiro, ele pagava os seus impostos, né, para o governo de Minas Gerais. O senhor Evaristo Aquino, ele tem residência relativamente nobre, né, uma residência bonita, imponente, e ele tem as suas indústrias Santa Helena, que é beneficiadora de café, que é o grande tesouro que está acontecendo no momento, é a produção de café. E então, a gente entendeu que existia possivelmente interesses pessoais ou o dono do imóvel do Carlos Guille, ele era mineiro e enfim, existe uma grande lacuna aí para se entender o verdadeiro motivo disso. Mas o que a gente tenta demonstrar nesse trabalho é que além de todas as discussões governamentais, de delimitar fronteira, o governo paulista aceitar ou o mineiro negar, enfim, todo esse conflito que vinha lá de cima, né, de uma determinação superior, refletia nessa micro-sociedade que estava lá. Por diferentes motivos, pagavam seus impostos para um ou para outro. Então, esse conflito ele não era só numa esfera de determinar uma linha, e era de uma vivência que estava ali, acontecendo naquele pequeno bairro rural da Vila Nova Bragança. Debruçada no mapa, a gente constata ainda mais 3 observações. Uma é do senhor Naum Matias de Fará, que ele era a principal personagem do bairro. Ele é proprietário de 4 fazendas cafeeiras, 4 grandes fazendas, e ele tem nas suas terras, onde fica na terra, no bairro mesmo, no lote dele que está a igreja.
Então é interessante notar que o bairro tem uma igreja, mas não é fruto de um patrimônio doado. O senhor Fará, ele não doou, então não criou-se a freguesia. Existe a igreja para os fiéis frequentarem, mas não houve a doação do patrimônio. Se aprofundando ainda mais na investigação, a gente se depara com uma outra situação diferente. Muito próximo dali está o Santa Rita de Extrema. Santa Rita de Extrema é fruto do patrimônio doado pelo senhor José, e ele é um paulista que doou esse patrimônio religioso para a construção dessa capela em 1832. O bairro de Vargem fica a aproximadamente 10 quilômetros dessa capela. A relação de Vargem com Extrema é mais próximo do que Vargem com o núcleo urbano de Bragança. Apesar de ter a capela, de ter sido doado esse patrimônio para a devoção de Santa Rita de Cássia, a gente conseguiu constatar que nos lotes 27 e 28 funciona a Câmara Municipal de Santa Rita dentro do bairro de Vargem, e no lote 64 a Escola Mineira de Santa Rita. Então tem um pequeno bairro onde tem a sua maioria, 90% dos proprietários se intitulam paulista, mas ainda assim tem 31 lotes que se intitulam mineiros, que pagam os seus impostos para Minas Gerais. Dentro desse bairro, que faz parte do bairro rural de Bragança Paulista, tá a Câmara Municipal de Santa Rita de Extrema. A Escola Mineira de Santa Rita está dentro do território do bairro paulista. Essa investigação desses personagens, desses mapas, abre muita lacuna, mas ainda assim a gente consegue trazer, por conta desse trabalho, a percepção de que nessa microsociedade esse conflito era tão forte quanto para os governantes e para as autoridades. E o que nos resta é aprofundar ainda mais, né, no estudo, nos esclarecimentos, e a plantar aí essa semente para a compreensão aí da formação de todo esse território. Agradeço a oportunidade, indico a olhar, né, os mapas, as relações de distância. É muito interessante fazer a leitura desses dois mapas, tá fácil acesso. Eu procurei tentar mostrar essas imagens no computador, mas aí depois eu percebi que não era viável, que não dava para enxergar. Então eu sugiro investigar o material também, analisar o material que foi enviado aí para o estudo, para a apresentação. Muito obrigada pela oportunidade e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer questão. Muito obrigada.